Com a palavra agora o tenente William Miller, ele veio substituindo o coronel Alessandro, que ficou preso na rodovia, ficou retido, vamos dizer assim, na rodovia, porque os militantes do movimento dos Sem Terra invadiram a rodovia e está a pista toda interditada. Infelizmente, temos que passar por esse tipo de coisa, né? Mas, com a palavra, com a palavra, o coronel, Tenente William. Senador Zé Medeiros, em nome do coronel Silvio Benedito Alves, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás e presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares, e do tenente-coronel Alessandro da Rocha Almeida, que é o secretário de Articulação Política, cumprimento a Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia Lemos também, uma fiel parceira nossa nessa casa, e gostaríamos de acrescentar apenas alguns pontos para esse importante debate. A evolução tecnológica ela é inegável, e cada vez que nós nos reunimos, temos a oportunidade de nos surpreendermos como cada vez mais temos novos equipamentos e tudo avança muito rápido. Se alguém aparecer com um celular de 10 anos atrás, no mínimo quem estiver junto vai dar uma risada, vai falar, esse tijolo que você está usando. E assim não pode funcionar a parte da segurança pública. Recordo quando trabalhei no ano de 2004 na Câmara dos Deputados, como assessor parlamentar, que nas comissões, se nós não levássemos o avulso impresso, ou então a assessoria de comissão não entregasse, o parlamentar não tinha acesso ao projeto. Já hoje em dia, não, todos lá têm computador, já nas comissões, e o parlamentar pode ter acesso, então tudo está evoluindo. E nenhuma instituição do Estado, isso inclui a área de segurança pública, pode ficar a par das evoluções sociais. Um aspecto que eu trago aqui para os senhores é a questão da fronteira. Porque debater segurança pública, debater o combate ao crime, sem debater a questão da fronteira, senador, é como se nós tivéssemos querer resolver o problema de uma casa que está encharcada por conta de goteiras que ela tem. Vamos debater aqui como trocar a pessoa que está limpando a água, vamos trocar o rodo, vamos trocar o pano, mas não solucionar o problema, a origem do problema, essa goteira que vem de fora, e não consertássemos o telhado. A maioria dos crimes e das drogas que a Polícia Militar aqui que nós estamos representando, ela combate no dia a dia na sociedade e nas cidades, não são fabricadas no Brasil. Então, se nós continuarmos a debater isso no aspecto muito interno e não pararmos para enxergar o problema das fronteiras que assolam o nosso Brasil, esse problema não vai se resolver. Mas, sem dúvida nenhuma, atualizar os nossos equipamentos, as nossas viaturas, os nossos coletes, o nosso armamento, faz parte, sim, de um bom combate, em paralelo à questão da fronteira, que jamais pode ser deixada de lado. Falando no aspecto tecnológico e âmbito de Brasil que o Conselho Nacional representa, vale citar aqui, novamente, irmos para o sul do país, lá em Santa Catarina. Santa Catarina, em abril do ano passado, abril de 2015, inaugurou um aplicativo chamado PMSC Mobile. Ele vai funcionar dentro do tablet das viaturas e já leva para a equipe que está na viatura o local da ocorrência, todo o andamento, ajuda a equipe no preenchimento da ocorrência. Se tiver alguma dúvida de como proceder, esse aplicativo ele tira essa dúvida e tudo é resolvido ali no local online. E aqui trazendo um outro ponto, senador, a questão das infrações de menor potencial ofensivo. Porque esse aplicativo também ele é acompanhado de uma impressora térmica, onde tudo é resolvido no local. E, senhores, a maioria das ocorrências, para mais de 80% das ocorrências que a Polícia Militar atende, são de infrações de menor potencial ofensivo. Via de regra, lesão corporal leve, ou lesão corporal culposa, ameaça, invasão a domicílio, todas essas ocorrências são de menor potencial ofensivo. E o que isso quer dizer? Desde 95, com o advento da Lei 9.099, que foi instituído o Juizado Especial Criminal, lá diz que o agente que pratica uma infração de menor potencial ofensivo, como essa que eu falei para os senhores, quer seja ameaça, invasão de domicílio, injúria, calúnia, esse agente, se ele assumir o compromisso de comparecer em juízo, a ele não se impõe prisão em flagrante. O que isso quer dizer em termos práticos, para quem está acompanhando esse debate no primeiro momento? Que aquela viatura não vai ter que deslocar até uma delegacia para registrar a ocorrência.
tudo é resolvido ali no local. E as ocorrências que lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são os pioneiros na lavratura do TCO, as ocorrências que demoravam de 30 minutos para serem ocorridas, para terminar, de 30 a 40 minutos, são concluídas em 6, 7 minutos agora. Isso, acima de tudo, é uma questão de direitos humanos. Direitos humanos, inclusive, do infrator. Porque aqui nós temos que falar de direitos humanos do policial, que é deixado muito de lado, mas também direitos humanos do infrator. O infrator de menor potencial ofensivo, ele não vai ser colocado numa viatura, não vai ser conduzido, não vai ficar lá esperando em filas gigantescas na delegacia para ser atendido, e, acima de tudo, os direitos humanos dos cidadãos. Porque quando o policial tem que deslocar, em alguns estados como Minas Gerais, já está comprovado, 200 quilômetros para registrar uma ocorrência de ameaça, qual que é o valor das vidas que seriam poupadas com a presença da viatura naquele local? Então, tem um valor estimado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, da ordem de milhares de reais, que seriam poupados, que estão sendo poupados, com a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência no local do fato. Mas essa prática, ela ainda não existe em todo o Brasil. A Polícia Rodoviária Federal já pratica em 19 estados, mas a Polícia Militar ainda não em sua totalidade. E existe, o senador José Medeiros é um grande representante da segurança pública nessa área, e sabe de uma resistência que existe, sim, nos estados. Vários tribunais de justiça já editaram um provimento reconhecendo o termo circunstanciado da Polícia Militar, mas ainda assim existe um lobby contrário a essa atuação, e que só aflige primeiramente o cidadão. Então, nesta Comissão de Direitos Humanos, não podemos deixar de falar jamais da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. E também desse belo exemplo de Santa Catarina, por meio do PMSC Mobile, que deve ser, inclusive, patrocinada e difundida por outros estados. Já tivemos o Major Tasca, que já veio aqui a Brasília fazer uma exposição sobre esse equipamento, todo mundo ficou maravilhado com isso. Então, por que não seguir adiante? Por que não dar mais esse passo? Não só para a Polícia Militar, mas principalmente para a população brasileira. O coronel Santana muito bem falou do senador Romário, aquele incidente que ocorreu, e agora falando um aspecto positivo, o senador Romário ele marcou um belo gol para a população brasileira quando apresentou o PLS 395 de 2015. Nesse PLS 395 ele põe termo a qualquer discussão sobre a lavratura do TCO. Embora já haja entendimento do Supremo, entendimento unânime do Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público, ainda assim persiste. Então, ele propôs o PLS 395, que está em excelentes mãos de relatoria, na relatoria do senador José Medeiros. E esse PLS, ele põe termo, reconhecendo que todo policial que comparecer à ocorrência, ele tem atribuição, tem o dever de lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, liberando as partes no local e continuando no policiamento, e assim preservando vidas. O Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, ele preza pela padronização. Qualquer instituição policial, e principalmente as instituições policiais militares, não podem deixar de atuar de forma padronizada. Por isso que o coronel Silva ele montou uma comissão de alguns comandantes gerais para estudar, inclusive, padronização de uniforme das polícias. Para quem vem de fora, não chegar, peraí, aqui a polícia usa uniforme, ali o polícia usa outro uniforme, podem ter alguns itens diferentes, de acordo com o clima da região, mas, inclusive, padronizar os uniformes da Polícia Militar. E, com certeza, essa padronização também passa, senador, pela padronização de equipamentos da polícia. Padronização de viatura, padronização de armamento. E, para concluir, eu cito a PEC 24 de 2012, aqui no Senado Federal. Ela já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, ela está pronta para a pauta do plenário, e essa PEC ela traz o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Segurança Pública. E, por meio do teor dessa PEC, é possível investimento na área de equipamentos. Então, as polícias, em geral, ela têm que evoluir para poder combater o crime de forma devida. E esse combate passa necessariamente por investimentos. E essa PEC é uma medida viabilizadora desse combate. Então, por isso, sendo bem sucinto na apresentação, agradecemos, em nome do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, a oportunidade de estar aqui presente e nos colocamos sempre à disposição.